Fala torcedor tricolor, se você não quer perder nenhuma notícia do São Paulo em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora, porque estamos sempre te atualizando das últimas notícias do São Paulo. Aqui você fica bem informado. Agora bora pra notícia. Chegando importantes notícias do mercado da bola no tricolor. O jornalista Gabriel Sá traz todas as informações. Vamos ver. Bom, bora falar então primeiro pra gente começar do começo, né? Pra gente falar de André Silva, centroavante com a bola da vez no São Paulo do Vitória de Guimarães. Ele que é um jogador que tem bons números aí nesse ano e é um jogador que o São Paulo consulta há um bom tempo. A gente trouxe a informação ontem na live do Arquibancada Tricolor, que embora o São Paulo monitore ele, é um negócio visto como complicado, muito por conta justamente dos valores envolvidos, né? 4 milhões de euros é a pedida do Vitória de Guimarães, aí pouco mais de 20 milhões de reais, e o São Paulo não pretende desembolsar essa bagatela toda, né? Essa bagatela não, né? Esse grande valor todo para ter o André Silva nesse momento. Então o São Paulo segue monitorando, segue vendo oportunidades e vai conversar com o jogador, deve conversar aí com ele, sondar se há interesse dele principalmente, né? Que aí você tem um ponto de partida para conversar e tentar baixar o valor. Ele estava vendido por Hellas Verona da Itália antes, né? No último dia de janela, mas por uma questão com o passaporte português dele, melou a negociação e seria por 4 milhões de euros. Quem sabe não pode chegar ali num 3,5, né, que já faz uma diferença muito grande pensando em conversão para real, né? Mas o São Paulo busca um centroavante. Pelo pouco que eu vi dele, não vou falar que eu sou especialista no Vitória de Guimarães e que assisto o futebol português, né? Mas assim, pelo pouco que eu vi dele, referência e tudo mais, me parece um centroavante interessante, Cena. Me parece um cara com bons números e uma liga complicada, que é a Liga Portuguesa, né? Não é fácil também fazer gol na Europa, principalmente, e é um cara que tem bons atributos. De repente poderia ser uma opção para esse plantel, né? Ele tá num momento muito bom, né? Tá com bons números lá. A gente até tinha postado isso hoje, né? Hoje de manhã, né? Ele participou integralmente de 20 jogos, né? 21 jogos, em 20 ele foi titular. Tem 13 gols, né? Nos últimos 7 jogos ele fez 6 gols, sendo que foram em 3 jogos contra os grandes lá de Portugal, né? Sport, Benfica e o Porto. Então ele tá num momento muito bom. O Vitória de Guimarães, a princípio, pedia 5 milhões de euros, aí já aceita falar por menos e tal, e estava na busca ali de uma vaga numa competição continental, né, lá na Europa. E estão fazendo uma campanha decente lá e o cara tá bem. Ele começou aqui no Brasil pelo Diadema, né, depois rodou aí por alguns lugares e tal, e tá num bom momento, né? Se o São Paulo de repente consegue baixar o valor do cara e trazer, é um cara que tá bem, né? É uma incógnita ainda, porque muita gente não conhece. Eu, particularmente, eu nunca tinha ouvido falar, até começar o boato, né? Então, vamos ver se financeiramente é possível e se ele também topa, né? Porque se o cara tá lá num bom momento, aí ele vem para cá e fala, putz, vou comer banco e tal, tomara que o cara tope vir, né? E fazer parte de um elenco aí que ele possa jogar também, né? O Caleri nem sempre vai conseguir jogar, né? Vai ter que ter esse cara aí para ser esse banco do Caleri, para ser um cara para brigar por vaga. Até mandar um abraço para os amigos de Portugal que acompanham a gente, o João Zawit, também o Mário Pravato aí, que moram lá na terrinha boa e podem falar, acho que um pouco mais também do André Silva, que é um jogador do Vitória de Guimarães. Virando a página então, né, claro, só antes pra gente pontuar, né, os números dele, a Senna trouxe na última live aí também, mas é um jogador interessante, né, ele tem 13 gols e duas assistências em 27 jogos, é a sua melhor fase aí no Campeonato Português, e é um cara que tá claro, né, em uma boa fase o clube não vai liberar tão fácil, então teria ainda esse dificultador do André Silva, de ser um cara que o Vitória de Guimarães conta pro próximo ano. São Paulo segue monitorando, segue buscando nomes, de repente um centroavante brasileiro seria mais interessante, na questão da vaga de estrangeiro, então o São Paulo vai buscar isso. A gente já vai falar de James Rodrigues, a gente já vai falar dos outros assuntos aí também, mas para pontuar da bola da vez para centroavante no São Paulo, que é o André Silva do Vitória de Guimarães, né? Aqui de Eric Lamela, que é um boato que saiu hoje, né, pelo jornal AS, que é um jornal muito conhecido na Espanha. Vou até pegar uma matéria aqui para vocês. Foi uma matéria publicada hoje pela manhã que o Eric Lamela poderia ser uma opção do São Paulo com a saída do James Rodrigues, né? Uma informação que foi veiculada pelo jornal espanhol, e aí já trago também minha apuração. Vou colocar aqui para vocês, né, essa matéria do AS. Estou tentando achar aqui porque
Jornal espanhol é complicado na barra do Google, tem que sempre buscar primeiro. Mas é um jogador que tem 31 anos e é um jogador que está em fim de contrato com o Sevilla, clube da Espanha. Então é um cara aí que vai ficar livre praticamente, né, Senna? E aí o São Paulo é um clube que a gente já trouxe aqui, né? Caso de saída definitiva do James Rodrigues, é um jogador que o São Paulo, né? O São Paulo entende que, assim, pode buscar um cara de mais nome, de mais peso no mercado com a saída do James. E aí o São Paulo pode contatar vários nomes. Já saíram vários boatos, saiu o boato de Maria e hoje sai o boato do Eric Lamela. Minha apuração, tá? Não é também desmerecendo a apuração que foi feita pelo jornal AS, que é um jornal sério da Espanha. Conversei com pessoas do São Paulo, me disseram que nunca foi consultado esse nome, nunca conversaram sobre Eric Lamela. Negaram esse contato 100%. E mais, e aí é uma informação mais importante do que versão oficial de clube, quem sabe que muitas vezes o pessoal passa uma versão que interessa para baixar o fogo, né? Mas conversei com o Caliel Dornelles, que é um jornalista do Rio Grande do Sul, que cobre o Grêmio, e ele teve um contato com o staff do Lamela no começo do ano, porque surgiu uma informação que ele apurou e publicou, que o Grêmio tentou o Lamela lá em janeiro. E o que o Grêmio ouviu do staff dele é que o Lamela tem mercado na Europa, tem apenas 31 anos, vai ficar livre no mercado após deixar o Sevilla, que é uma prateleira bacana da Europa ainda, e aí é o ponto principal que a gente tem que trazer para vocês aqui. Eric Lamela não tem nenhum interesse em jogar no futebol brasileiro. É a informação que foi veiculada pelo Caliel Dornelles em contato com o staff do Lamela. Ele não tem interesse. Para mim, então, é uma bola, é um nome que dá para riscar da lista, bola virada, né? Jogo virado, porque se o cara não tem interesse, nem dá para começar a conversar, né, Senna? E ele sempre passou uma visão, pelo menos para mim, assim, me deu sempre uma impressão que fosse aquele cara meio mercenário, assim, sabe? Tipo, do sentido, tipo, onde tiver dinheiro eu vou, não importa muito ganho técnico e tal. E no Sevilha, pelo menos os amigos que falam mais do Sevilha, que acompanham mais, né? Falam que ele também não é lá essas coisas. Claro que é um cara promissor, saiu muito bem da Argentina lá e tal, mas nunca foi aquele cara diferencial mesmo, assim. Teve momentos muito bons, mas como ele mesmo acha e o staff dele acha que ele tem mercado na Europa, não sei se é um cara que, mesmo que tivesse interesse em vir para o São Paulo, se seria um cara para chegar e mudar o patamar do time, sabe? É diferente quando você aposta, por exemplo, no Rames, mesmo com o histórico dele, ou quando você fala de um boato do Di Maria, são caras que mudariam, né? O São Paulo de nível. O Lamela é muito aquele boato, quer ver? Lembra do... Tinha um outro argentino que jogou no PSG, agora me fugiu o nome, que também era um cara muito cotado e tal, mas nunca foi lá essas coisas. Depois eu vou lembrar o nome dele aqui. E aí sempre falavam muito e tal. Eu falei, cara, mas se torrar uma grana para trazer esse cara aí, ele vai agregar alguma coisa? Acho que não. Então, é o Pastore, o pessoal lembrou aí no Lavezzi e Pastore, bons nomes aí, que o pessoal lembrou mesmo. Os dois, né? Eu tinha pensado primeiro no Pastore, mas o Lavezzi também. Então são dois nomes assim que você fala, pô, os caras tiveram bons momentos, mas não é aquele cara que vai chegar e vai falar, pô, o São Paulo agora é candidato a ganhar Libertadores e tal. O Lamela, para mim, entra nesse mesmo rolo aí, Gabriel. Pra gente pontuar, então, pra gente ir passando a régua, falando dos assuntos. Lamela, então, São Paulo nega esse contato, não deve pintar, é um boato aí que dá para riscar da lista. O São Paulo não vai contratar Eric Lamela por um desejo dele também, e o São Paulo nega qualquer tipo de interesse ou contato, assim como pelo Di Maria, o São Paulo despista também, então acho que não dá para criar tanta expectativa. E aí, senhor Ricardo Senna, entra aquele assunto que, de novo, é chato falar dele tanto tempo, mas hoje saíram informações do James Rodrigues. Existe a possibilidade de James Rodrigues de fato ficar no São Paulo? É a pergunta que é feita nesse momento. Fato é, bora pegar a linha cronológica dos fatos aqui. O James Rodrigues, pós aí a Supercopa do Brasil, né, que ele optou por não viajar, dias depois ele pediu para sair do São Paulo, pediu a rescisão contratual do São Paulo. O São Paulo tem um saldo devedor com ele de 10 milhões, ele não vai abdicar desse valor, e aí o São Paulo estava conversando com ele para assinar a papelada da rescisão contratual. Não foi até hoje assinada isso. Isso é uma coisa que internamente também o pessoal
Tá confuso, tá bagunçado, por quê? Porque era quase dado como certo, era uma questão de, beleza, pediu para sair, não joga mais aqui, nos próximos dias a gente assina a rescisão. Os próximos dias já fazem 2 semanas, né? Então o São Paulo começa a criar expectativa, criar teorias do que de fato está acontecendo. Para a gente ser bem franco, bem direto aqui, o Rames não abdicou nesse momento da sua posição de deixar o São Paulo Futebol Clube. Por um outro lado, o Rames tem 2 coisas que podem pesar em favor do clube. Uma, Copa América batendo na porta, ele tem que ter ritmo de jogo, tem que estar jogando, tem que estar atuando também, né? Então para ele seria interessante. E o ponto 2, que é o mais importante nisso tudo, o Rames não tem nenhuma grande proposta nesse momento, tem que ser muito franco com o São Paulino. Tinha um papo do Besiktas que não foi para frente, não andou, era o papo mais quente pelo Rames, não andou. Todas as ligas, os mercados praticamente estão fechados nesse momento, né? Não tem tanto essa abertura de mercados. E aí tem mercado dos Estados Unidos, que o Rames tem conversas com o Columbus Crews e tem sondagens de outros clubes. Mas também não andou da forma que ele imaginava. Para ele é muito cômodo, por quê? Porque se o São Paulo quiser uma rescisão contratual para ele ficar livre no mercado, tem que pagar o que ele está pedindo. Para o São Paulo também, fica uma situação de que o cara não quer ir embora, então o cara tem que abdicar de um certo valor. E fica elas por elas, né? Até que um lado ceda, ele segue treinando no São Paulo, segue sendo jogador do clube. E aí tem uma expectativa internamente, e aí o João Sgarbi e a Saporito trouxeram hoje também a informação de que o São Paulo quer conversar com ele para ver se o Rames não topa uma reintegração ao plantel para jogar o Paulistão. Tem uma regra, né? Embora já tenha se encerrado a lista de inscrição da SPF para o Paulistão para a primeira fase, tem uma regra que é: o São Paulo pode apresentar um laudo médico de um dos caras que está inscrito na lista de inscritos do Paulistão, né? Pode apresentar um laudo médico. Eles têm até 48 horas para aprovar ou não, e pode ter uma troca de fato de nome por nome, posição por posição, de repente. Hoje o São Paulo tem 2 caras machucados nessa lista, o Nestor e o Rafinha. Então o São Paulo poderia propor uma troca. E, assim, tem meios legais, meios jurídicos para conseguir colocar o Rames na lista do Paulistão. E aí o Nestor na lista cria essa brecha principalmente, assim como o Rafinha, que também está machucado. Mas é uma situação muito embrionária, né, Senna? Porque assim, o cara ainda não abdicou do seu desejo de deixar o São Paulo, segue batendo o pé nisso. Vão ter uma conversa nessa semana, vão ter uma reunião para tentar até convencer para ver os próximos passos. Não está 100% descartado isso, embora é muito mais uma expectativa direta do clube para com o Rames do que ele para com o São Paulo, né? Então tem uma diferença nesse tratamento. Mas o São Paulo não está com a toalha 100% jogada com essa chance, não. Aí o pessoal vai sempre perguntar assim, porque é uma versão quase que oficial, porque o Thiago Carpini falou na coletiva que é uma questão de vontade do Rames. Deixou claro que o Rames pediu para sair. Aí tem gente no chat, né, que já foi enviada essa mensagem, vou até puxar aqui. Onde que o Rames falou que ele pediu para sair? Estão lendo o pensamento? Foi o que o Thiago Carpini falou na coletiva. E quando setoristas, e aí eu não boto nem só eu nesse balaio, porque o cara pode não gostar do meu trabalho, não confiar em mim. Setoristas, no plural, consultam a gestão do São Paulo e tem essa informação de que ele pediu para sair, não é uma invenção da cabeça de quem apura informação. De fato, ele pediu para sair. E, de fato, ainda não foi assinada essa rescisão. A gente está colocando os fatos na mesa aqui. Ele pediu para sair, ainda não está afirmado isso, então o futebol, verdade, pode durar 24 horas, pode durar 2 semanas e depois mudar, né? Tem muitas coisas que andam nessa linha. Pediu para sair, não assinou a saída dele até hoje, e tem essa possibilidade aí, internamente, uma expectativa de que possam conversar para o cara para dar um cenário para ele mais interessante para a sequência. Hoje, o Rames segue com a sua postura de que quer deixar o clube, quer buscar novos ares, quer buscar um novo desafio. São Paulo vai ter uma conversa com ele e aí pode buscar mais informações, pode buscar, de repente, alguma coisa diferente, né? Mas, assim, uma exigência dele que é muito clara, desde sempre, né? Desde o começo da polêmica, ele quer ser titular. Ponto final. Quer a vaga garantida, não quer ser banco e quer ter assegurada a titularidade dele. E aí, Senna, entra no contraponto, que é a entrevista do Thiago Carpini, né, seu gêmeo, falando justamente de que o Rames tem uma lesão crônica e de que o Rames não joga muito pela parte física. E aí fica esse contraponto. Por um lado, o cara fica pé da vida e pede pra sair porque não joga e quer ser titular.
Por outro, o Thiago Carpini fala justamente que a parte física dele é uma parte complicada, que é uma coisa que vai ter que ser revista. E aí fica essa coisa que a gente fica um pouco perdido também na forma com que aborda isso, porque parece muito uma questão pessoal do Rames. E aí a gente vai lembrar do histórico dele, como a gente já lembrou em outras lives, de como ele já fez isso em outros clubes também, de não deixar o clube como um plano A da vida dele, né? Focar muito mais na seleção colombiana, focar muito mais nas outras coisas e tudo mais. Eu acho que tem que ser uma decisão rápida. Ficar estendendo isso, ficar com o Rames como sombra no elenco, vai fazer mal, né? Porque, claro, o São perde em campo e sempre vão lembrar do Rames, porque é um cara diferente, é um cara que tem o passe diferente, é um cara que tem o passe decisivo. De fato, teria atributos para ser titular do São Paulo, mas ao mesmo tempo, resta saber se ele quer. E aí, enquanto versões extra-oficiais tem uma versão desencontrada do Carpini numa coletiva e ninguém fala nada, vira uma coisa, né? Uma falta de transparência que corrobora com narrativas perigosas, né? E assim, de novo, né? Trabalhando com os fatos aqui, o Rames segue treinando. Isso é um ponto que a gente tem que destacar aqui. Ele não tá deixando de ir na Barra Funda, ele segue participando ali do dia a dia. É um cara que segue. E eu não acho que treinar é querer muito, né? Eu acho que, assim, claro que o cara cumpre a sua obrigação e tem que valorizar, né? O cara tá treinando e tudo mais. Mas é uma coisa que, cara, fica muito complicado, fica muito difícil, né? Até o Maurício Ramalho falou na entrevista do Nilson César que o Rames era um cara que trabalhava, não era um cara problemático no dia a dia. Dia seguinte ele pede para ir embora. Então tem muitas versões desencontradas. É uma história que tá esquisita. E fato é que o Rames Rodrigues não está em campo pelo São Paulo desde novembro, a sua última atuação, né? Então o São Paulo tá pagando um salário, a gente vai ver se tá pagando mesmo, né? Tem essa pendência financeira também, mas tem um cara no seu plantel, que é o Rames, que é um cara do calibre do Rames, e não o utiliza. É uma situação que tem que ser revisto o mais breve possível, tem que ser resolvido o mais breve possível, porque senão fica uma coisa muito sentimento muito misturado do São Paulino, vira uma sombra no elenco. É o que a gente tá falando aqui. São Paulo perde, imediatamente vão sempre falar de Rames Rodrigues, vão sempre atribuir, falando que o Rames é um cara que tá treinando, o cara tá na Barra Funda aí e tal, não sei o quê, para de graça, entrega o cara de novo no elenco e tal. Não é simples assim, mas ainda tem essa possibilidade em aberto, até que se assine o papel, fica uma história ambígua, né? Mas de fato, então, pra gente voltar aos fatos falando de Rames Rodrigues, né? De fato, ele ainda é jogador do São Paulo, ainda não tem a caneta assinado, o papel assinado sobre a sua saída, mas é um cara que teve uma posição de pedir para sair, quer ir embora do São Paulo. Vamos ver os próximos passos aí, porque o São Paulo ainda não assinou essa rescisão, né? Então, enquanto não se assina isso, ainda abre-se um leque de possibilidades. Sobre inscrição no Paulistão, a gente já falou aí sobre isso, principalmente, que já se encerrou, mas tem um fator que pode colocar o Rames no balaio, caso o São Paulo queira, caso dê certo da forma com que o clube imagina de repente, que é troca de jogador machucado. São Paulo tem na lista hoje Nestor e o Rafinha, que estão lesionados, podem ser trocados pelo Rames Rodrigues, caso o São Paulo consiga, pelo Rames ou por qualquer outro jogador, né? Podem ser trocados. Então, ter um jogador machucado na lista é um ponto que abre essa possibilidade. A gente está aqui trabalhando com os fatos, falando do Rames Rodrigues, mas não tem nada tão palpável assim para os próximos dias, né? Para a gente virar a página, então, o último assunto da live, não vou estender tanto hoje, porque o Senna tem compromisso, me ligou aqui, falou para a gente encurtar, e eu sei que o pessoal quer ver também a Champions League. Eu vou ver a segunda etapa, tá vendo? Já vale ver a parte que vale, né? A parte decisiva do jogo. Luan fica distante do Criciúma e segue no mercado, tá? Então, bom a gente pontuar isso, porque justamente, cara, o Luan é um jogador que tá liberado pelo São Paulo para buscar um clube, liberado pelo clube para buscar um novo rumo, uma nova casa, novos ares, mas ele não se acerta com ninguém. O São Paulo se acertou com o Criciúma e o Luan não quis ir para o time, enfim, de Santa Catarina, então o Luan fica no São Paulo nesse momento e segue no mercado. Segue treinando com o grupo, mas segue fora dos planos, Senna. Putz, o Luan é um caso complicado, né? Porque de cara promissor, comprometido, titular do São Paulo para muitos anos, elogiado pelo Abel e tal, ele se perdeu, né? E hoje ele não tem mais espaço, não acerta com ninguém,
Não sei se está dificultando para não sair do São Paulo, ou porque realmente ninguém quer contar com ele e tudo. O fato é que teve aí sondagem de Criciúma, já teve do Vitória, teve de outros clubes aí nesse período, e ninguém acertou com ele. E o Luan realmente segue sem espaço no São Paulo. Por mais que a gente tenha o Pablo Maia ali só de primeiro volante, talvez o Luiz Gustavo para atuar, é um cara que, se ele tivesse bem focado, tivesse bem no ritmo de jogo, ele poderia até ser útil. Mas teve um extracampo aí que pesou muito com ele nos últimos tempos. Não sei como está hoje, mas hoje ele realmente não faz parte dos planos. Seria legal ele ser emprestado para algum clube, para a gente ver como é que ele joga, até para que o São Paulo pudesse vender, se for o caso, ou reintegrar. Vai que ele volta melhor, né? Mas sem jogar vai ser difícil. E assim, ele tava fora dos planos com o Dorival, praticamente, mal tava jogando. O Ceni tinha liberado, mas por uma pressão também da torcida, ele acabou renovando seu contrato, ficou. Aí chegou o Dorival, ele renovou, né? Acho que no dia seguinte, assim, ficou. E aí depois tem o fator, né? Claro, agora com o Thiago Carpini, ele também tá fora dos planos. Me parece muito mais uma decisão da diretoria em conjunto com o técnico do que só de, de um técnico em específico, né? Acho que é muito mais um conjunto da obra. Eu acho que o Luan pode querer muito fazer a sua história novamente no São Paulo, né, ter os seus passos reconstruídos, mas ele tem que buscar novos ares, nem que seja por empréstimo, para voltar dando credibilidade para o clube. Porque, de fato, Luan é um cara que hoje o São Paulo não conta, mas ele não quer ir embora, né? Ele não quer sair. Ele quer ficar no clube, recusa várias propostas, que é uma proposta que não deve chegar, ele quer uma proposta muito primeiro mundo para ele, que não deve chegar nesse momento. Então, claro, a gente já falou, Vitória, Criciúma, Cuiabá, clubes de Série A, que poderiam dar condições para ele jogar como titular, de repente, ele não topa, não aceita. Então o Luan é um cara que não vai jogar no Criciúma. E aí fica distante e segue no mercado, segue buscando clubes. Para mim, eu acho que se o Luan quiser dar uma volta por cima no clube, vai passar muito por esse empréstimo para, de repente, voltar em outras condições, com outra imagem para o São Paulo. Para mim, ele ficar forçando uma barra, entre aspas, de não topar uma saída para nenhum clube não é tão inteligente da parte dele, né? Pra gente fechar aqui a live então, Senna, pra gente encurtar bem, tem 2 chats aqui do Luiz Guilherme, mandou pra gente 2 chats pagos, muito obrigado a ele pelas mensagens, também ao pessoal participando no chat sem ser o pago, chat normal também, muitíssimo obrigado. Luiz Guilherme, uma pergunta, a chance da vinda do André Silva. A gente falou na live já, que é um jogador que o São Paulo monitora, pensa sim em enviar uma proposta, mas o Vitória de Guimarães pede 4 milhões de euros, que é cerca aí de 21 milhões de reais, né, na cotação atual. Então, para o São Paulo seria um valor bem considerável. Não é pouca coisa, não. Mas o São Paulo segue estudando essa proposta. Ainda não tem nenhuma proposta na mesa por ele. Mas é um jogador que o São Paulo tá de olho, tá monitorando sim. Para fechar, então, mais uma mensagem dele aqui, falando sobre, né, se o São Paulo cai de forma precoce no Paulista, se isso poderia derrubar o Thiago Carpini ou fazer balançar. Se o São Paulo cai na fase de grupos do Paulista, evidentemente, Thiago Carpini balança. Não dá para falar que vai ficar a situação confortável. Mas eu não vejo o São Paulo caindo fora, sinceramente. Não sei o que você acha, mas eu acho que, cara, é um grupo complicado, sem dúvidas, é um grupo difícil, mas o São Paulo vai ter um jogo contra o Guarani, que é um time que tá brigando para ficar na Série A1 do Paulistão, né? É um jogo fora de casa, obviamente tem um peso diferente, mas São Paulo tem totais condições de vencer. Pega a Inter de Limeira depois, que é um time que tá perigando ali também, não tá tão bem na competição, tem totais condições de vencer. Vencendo esses dois, já fica numa situação muito mais confortável. Pega o Palmeiras e fecha com o Ituano. Para mim tem totais condições, não vejo o São Paulo sofrendo não, Senna. Eu acho que o São Paulo passa. Claro que tem toda essa questão de ter uma preocupação. O São Paulo perdeu 2 jogos, empatou 1. Ontem a vitória do São Bernardo colocou o São Paulo fora da zona de classificação, e isso preocupa, sim. E o mau futebol dos últimos jogos. Mas é o que eu falo, acho que pregar demissão nesse momento, eu acho que é precipitado. Acho que, claro, se o São Paulo de repente é eliminado, vai balançar, sem dúvida nenhuma. Vão ser lançados questionamentos e até o próprio elenco talvez questione o treinador. Mas eu acho que o São Paulo passa e a gente vai ter uma real noção mesmo disso no começo do Brasileiro aí e tal. Eu acho que agora não vai ser decidido nada nesse sentido. Só se uma tragédia, sei lá, perde todos os jogos, toma uma goleada no Morumbi pro Palmeiras, aí fica feio, né? Fique atento, a qualquer momento voltamos com mais notícias do São Paulo. Salve, salve tricolor!